Olá, meu nome é Sam Veloso da Cruz de Melo e, junto com a minha equipe, iremos explanar um pouco sobre as características da cidade de Santiago de Cali, bem como a sua relação com a área de transporte. Santiago de Cali é a maior cidade do departamento do Vale do Cauca, na Colômbia, situada entre a Cordilheira Ocidental e a Cordilheira Central dos Andes, nas margens do rio Cauca. Fundada em 1536, Cali é a terceira cidade mais populosa da Colômbia, com aproximadamente 2,4 milhões de habitantes, dos quais corresponde a 4,9% da população total da Colômbia. Dessa forma, a acessibilidade torna-se um ponto crítico nesta cidade, devido à alta demanda pelos transportes públicos. A cidade abrange uma área de 560,3 km², das quais 120,9 km² corresponde à área urbana, tornando Cali a terceira maior cidade e região metropolitana em população e a segunda maior cidade por área no país. Cali é o principal centro urbano e econômico no sudoeste da Colômbia e tem uma das economias que mais cresce no país, sendo o terceiro maior centro econômico do país. Por fim, trouxe alguns dados para ilustrar, como a participação no PIB nacional de Cali é algo em torno de 5,8%. Porém, possui uma taxa de desemprego que fica em torno de 11,9% e a inflação de 4,3%, que é medida pelo IPC. Modos de transporte antes do 1000. Na última década, o sistema de transporte público de Santiago de Cali era utilizado por cerca de 70% da população, composto por ônibus, micro-ônibus, vans e SUVs. Cerca de 3 milhões de viagens motorizadas eram feitas diariamente na área urbana, das quais 1,9 milhões destas eram pelos transportes públicos. Em 2007, a frota autorizada a cobrir o serviço de transporte público subiu para algo em torno de 5.400 veículos, divididos entre micro-ônibus, correspondendo a 37,7%, ônibus, com 34,7%, vans, com 18,8% e SUVs, com 8,8%. Adiante, será tratado com maiores detalhes a respeito da qualidade destes meios de transporte. Olá, boa tarde. Meu nome é Matheus Trindade Cardoso e eu vou conversar um pouco sobre a oferta e demanda antes do 1000. Antes do 1000, o sistema de transporte urbano de Cali tinha como principais características os altos níveis de acidentes, congestionamento e poluição. A crescente excessiva de oferta de transporte público e a falta de rotas estruturadas implicaram numa oferta de ônibus excessivamente maior do que a demanda de passageiros, desequilibrando o sistema. Diante de tal situação, a cidade passou por uma mudança na qualidade e tamanho dos ônibus, com a crescente substituição de ônibus por micro-ônibus, onde percebeu-se o estímulo no setor informal. Estruturalmente, atrelado a um setor de transporte urbano desregulamentado, a sistemática de operação da cidade viu ser administrada por operadores privados e informais, cujo objetivo era minimizar custo, oferindo na qualidade de serviço. Assim, a população de Cali experimentou, além dos problemas aqui citados, como acidentes, congestionamento e poluição, a ineficiência dos ônibus. Falando da relação entre 1000 e BRT e das possíveis definições, é válido apontar que o 1000 é um sistema integrado de transporte coletivo da cidade de Santiago de Cali, operado por ônibus convencionais, complementares e articulares, que circulam os corredores troncais, pré-troncais e complementares, cobrindo as vias troncal, pré-troncal e alimentador. O sistema passa por corredores exclusivos de ônibus, no meio de grandes avenidas com estações conectadas a calçadas, por cruzamentos de pedestres ou pontes. O objetivo principal é atender os passageiros de forma rápida e eficaz. Rapidez é o objetivo. Tratando da definição de BRT, como o próprio nome já diz, é um sistema de ônibus de trânsito rápido que tem como objetivo principal reduzir o tempo da viagem. Caracterizado de uma forma geral por veículos articulados, por veículos maiores,
É um sistema que visa atender um serviço confortável e de alto custo-benefício. Os corredores e faixas exclusivas do BRT possuem separação física em relação ao trânsito comum, evitando congestionamento, evitando o trânsito. Falar de MIO e de BRT, visto que o MIO é o BRT da cidade de Santiago de Cali, é apontar a rapidez como fator principal. Na cidade de Santiago de Cali, viu-se que o sistema não é tão rápido. Assim, não atinge o objetivo principal, que é a rapidez. Olá, meu nome é Manuel Joaquim Daniel Júnior e agora eu vou falar um pouquinho sobre os impactos do MIO em Santiago de Cali e a decorrência de sua operação. O que a gente pode afirmar de início é que o BRT de Santiago de Cali tem uma cobertura superior a 98%. E aí a gente pode ver alguns impactos negativos que lá foram gerados, como uma redução na frequência de transportes públicos, a redução na qualidade dos serviços, impactos associados à economia e curto prazo e uma grande insatisfação que acontece tanto com o público usuário e não usuário desse produto. Os resultados, eles sugerem que esse modelo que está operando é insustentável e requer uma grande atualização em sua política de operação, visando garantir a operacionalidade desses sistemas em um futuro próximo. Inclusive, um dos elementos principais do BRT é sua velocidade, mas dada as baixas velocidades que o BRT de Santiago de Cali atinge, ele se torna não muito competitivo. De forma geral, a acessibilidade melhorou para alguns locais, principalmente visando alguns grupos menores, socialmente falando, como os deficientes. Mas, em contrapartida, o acesso dos usuários para cada estação piorou muito por causa do aumento do tempo de deslocagem que esses usuários têm que ter, devido às distâncias que têm para os pontos de acesso, que é muito maior do que comparado às estações de transporte público normal, por exemplo. Pesquisas realizadas em 2010 mostraram que 7% dos usuários extremamente pobres e 9% dos usuários pobres utilizam MIO, enquanto 47% e 29% desses mesmos usuários estão utilizando outros transportes públicos ou informais. Ainda nessa pesquisa, foi demonstrado a opinião desses usuários quanto à utilização do MIO, e eles levantaram alguns pontos, como falaram que outros transportes públicos apresentam a maior velocidade de chegada ao destino, o que economiza tempo se você utilizar os coletivos, e os ônibus do MIO também se atrasavam demais e as linhas eram muito longas, as paradas de ônibus ficavam distantes também, como eu já havia citado. Então, a gente pode perceber que, apesar de todos os avanços, ele acaba se tornando muito caro pelo benefício que ele está dando para a população. Aqui, a gente pode ver uma imagem sobre a relação dos avanços e dos regressos que houveram com a implantação do MIO, principalmente tendo uma comparação com os níveis sociais da população. O que a gente percebe é que as partes vermelhas acabam estando mais distante das estações do MIO. E essas partes vermelhas são justamente as menos favorecidas, socialmente falando e economicamente, e elas estão mais longe. Só para citar mais alguns problemas que aconteceram, a gente pode ver que com essa dificuldade do MIO, a população teve que recorrer a outros tipos de transporte clandestinos e até motocicletas. Por fim, é interessante salientar que o objetivo de tornar esse meio de transporte mais eficiente e fácil não atendeu às expectativas esperadas. Grande parte dos usuários acham que o sistema tradicional é muito mais eficiente do que esse atual, e grande parte das críticas que eles recebiam era sobre a superlotação, a infraestrutura incompleta e problemas de acessibilidade, né, dessa distância das estações que eu falei. Além disso, a grande espera para a chegada do ônibus, a distância para chegar nas paradas e as grandes filas para a recarga do cartão de passagem também se demonstraram problemas. É isso, espero que tenha ficado claro e que tenha ajudado na compreensão dos fatores que contribuem para o MIO ser o transporte que é hoje lá, Santiago de Cali.